a possível fusão dos Ministérios da Cultura, Esporte e Educação na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe o escritor Jaime Pinsky, autor e coordenador de mais de 2 dezenas de livros, historiador e responsável pelo editorial e produção na editora Contexto. E também é nosso convidado o deputado federal reeleito pelo PCdoB, Orlando Silva, que foi ministro do Esporte nos governos Lula e Dilma e atual presidente estadual do PCdoB em São Paulo e líder da bancada na Câmara Federal. Eu agradeço muito estarem aqui nesse momento em que há uma expectativa muito grande sobre a ideia do presidente eleito Jair Bolsonaro de reduzir os 29 ministérios para 15 ou 17. E nesse pacote estaria a possibilidade de fusão dos ministérios do esporte, da cultura com a educação. Eu quero começar por aí. O Brasil ganha com essa fusão? Ministro. Prazer conversar contigo, Maria Lídia, prazer, Jaime. Olha, eu considero que essa fusão é um misto de demagogia com ignorância. Demagogia porque o ganho fiscal, ou seja, o ganho para as contas públicas dessa fusão, ele é quase nenhum, porque você vai fundir 3 órgãos, mas vai manter objetivamente grande parte das estruturas de cada órgão singular. Ou seja, o ganho fiscal é muito pequeno, levando em conta os desafios que o Brasil possui. E é ignorância porque não percebe a dimensão e os desafios que o país tem e o papel que produz a especialização das políticas culturais. O Brasil tem na cultura um fator de identidade nacional. O Brasil que teve Celso Furtado como um dos que iniciaram essa trajetória de ter um ministério singular, pode perder um órgão que vai desenvolver políticas públicas focadas na área de cultura, que é um setor que nós temos um déficit brutal. Falo da cultura para não falar do esporte, parecer que é apenas uma defesa corporativa. Portanto, eu creio que é mais uma bobagem praticada pelo governo eleito, que mistura um pouco de demagogia para iludir a população de que haverá redução de custos, com ignorância, que não considera o papel estratégico que tem a cultura, o esporte e a educação. Agora, Jaime Pinsky, é interessante, quase que há um consenso que é ministério demais que existe no Brasil, quase 30 ministérios, que a fusão de algumas das pastas podia racionalizar mais a questão que entra do gasto público e também do espaço de pautas, né, do Estado. Seria uma racionalização. Mas na hora H de definir o que poderia ser passível de fusão para essa redução, a reação é praticamente a mesma, né? Cada setor defende muito seriamente a necessidade de ter um ministério. E para a cultura, no seu entender, dá para abrir mão de um ministério? E veja, eu acho que você colocou bem a questão e o deputado Orlando Silva defende uma posição também perfeitamente compreensível. Agora, cada coisa tem o seu significado. Nós, historiadores, temos mania de dizer que as coisas são objetivas e também são simbólicas. Elas têm um valor simbólico. Quer dizer, a redução de ministérios pode e, de fato, não teria uma diminuição significativa de custos, não implicaria numa diminuição significativa de custos, mas indiscutivelmente teria um valor simbólico bastante grande. E é claro que você pega, por exemplo, o Ministério dos Esportes, tocado da forma como foi tocado, principalmente pelo ex-ministro, esse que é o curioso, não é? Quer dizer, estava muito próximo da área de educação. Sim. Quer dizer, a forma como você tocou o Ministério, não é? Quer dizer, foi de se preocupar com a formação da população, de educar a população, não tanto em buscar medalhas imediatamente. E o curioso é que acabou implicando em medalhas também, o que prova que um processo educacional a longo prazo implica também em ganhos importantes. Quer dizer, eu não vejo com gravidade isso. E, por outro lado, entendo perfeitamente que adversários políticos
do atual presidente vejam isso como um ato demagógico. Agora, assim, até eu queria tirar um pouco, assim, a parte se é demagogia, não é, ou as divergências políticas, mas do ponto de vista prático, um ministério perder esse status de ministério, perde um protagonismo dentro da estrutura do Estado, fica mais difícil a interlocução na hierarquia do poder, ficar relegado a um segundo plano e por isso mesmo perde estatura e fica com muito mais dificuldade para a promoção até da finalidade para a qual existe. Claro, o que o Jaime falou é muito importante, do valor simbólico. Olha, quando o Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação, a primeira órgão era o Ministério da Educação e da Saúde. Era educação e saúde. É evidente que os temas todos são conexos. O esporte, conceitualmente, o esporte é uma manifestação cultural. O sentido e o potencial do esporte para educar é evidente. Faríamos um programa inteiro falando sobre o potencial educativo que tem o esporte. Mas o valor simbólico que o Jaime falou vale também para a ideia de que, sem ter um órgão singular, o tema perde uma carga simbólica. Isso vai repercutir, seguramente, no orçamento, nos investimentos, e isso terá uma repercussão na efetividade de políticas públicas. Mas tem uma outra dimensão. Eu poderia dar um exemplo do setor audiovisual. O que será feito da Agência Nacional de Cinema? Eu vi uma especulação na imprensa que uma parte ficaria vinculado à dimensão cultural, nesse Ministério de Educação, Cultura e Esporte, e uma outra parte ficaria vinculado ao Ministério das Comunicações. Porque parte, é curioso, mas hoje você tem a chamada convergência tecnológica, você tem serviços de vídeo por demanda como um dos principais temas da comunicação e da produção audiovisual do mundo, e que o Brasil daqui a pouco vai se sintonizar com isso. Mesmo o financiamento do audiovisual brasileiro, uma das suas principais fontes tem a ver com recursos advindos das telecomunicações. Estou dando esse exemplo assim que pode parecer muito técnico, mas é um exemplo prático de que, se nós não tivermos uma estratégia e uma estrutura do Estado que sirva ao desenvolvimento de políticas culturais de todas as linguagens, nós podemos, nessa face, ter uma fragmentação da gestão pública na abordagem de temas que são importantes para cada uma das linguagens artísticas, para falar da cultura uma vez mais, ou dos temas do esporte, educacional, de lazer e de rendimento. Por isso que eu diria que o erro mais grave, a meu juízo, é o improviso. Porque você não mexe na estrutura do Estado no estalar de dedos, porque você tem uma experiência acumulada ao longo de muitos anos. Certo. Eu realmente entendo perfeitamente a preocupação e acho bastante justificável. Quer dizer, faz sentido, quer dizer, essas coisas têm valor. Agora, eu acho que a questão principal não é essa, Maria, se você me permite. A questão principal é o conteúdo específico, a forma como cada área, seja ministério ou secretaria, venham a ser tocados. Vamos pegar especificamente o caso da área da educação. Uma coisa é inegável. Todos os governos, e aí eu me refiro a todos os governos mesmo, desde a ditadura militar até o atual momento, tiveram oportunidade de fazer uma revolução na área educacional e não fizeram. Quer dizer, aí você vê que estou sendo bastante democrático na minha crítica. Sim. Eu não estou me referindo simplesmente a esse ou aquele governo. Quer dizer, nós todos sabemos que nós temos uma única chance de fazer uma alteração profunda nesse país. É criar de fato ou recriar de fato uma escola pública de qualidade. Porque isso é que vai dar, Orlando, é só isso que vai dar a possibilidade de igualar as oportunidades entre o pobre e o rico, entre aquele que tem muita oportunidade e aquele que tem pouca oportunidade. Se você for... E o fato, só para concluir meu pensamento, perdão, o fato é que nós não fizemos isso, sendo que existem projetos importantes colocados no Ministério, em todos os ministérios. Eu participei de várias comissões em diferentes ministérios, de diferentes bandeiras políticas. Posso te assegurar, Orlando, e me dá uma profunda tristeza que, por razões políticas,
puramente políticas, quer dizer, essas mudanças significativas não foram realizadas. Então, é uma questão de conteúdo e não de fachada. Se você foi democrático na crítica, eu quero ser democrático no elogio. Porque eu fui parte da oposição, por exemplo, ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. É verdade. Mas reconheço que ali você instituiu, a partir do Fundef, que era um fundo para o financiamento do ensino fundamental, um processo que permitiu a inclusão das crianças na escola. Hoje o Brasil tem as crianças, praticamente a sua totalidade das crianças em idade escolar do ensino fundamental na escola. Isso tem a ver com o Fundef. Sim. Hoje o desafio é incorporar a educação infantil. O presidente Lula e os governos que seguiram acresceram com o Fundeb, né, uma alteração do Fundef, estimulando a permanência no ensino médio. Ao mesmo tempo que os governos não fizeram uma revolução que talvez tivesse um impacto maior, é justo também reconhecer que houve uma evolução muito significativa nesse tempo. E a educação, mas não qualitativa. me permita, Orlando. agora eu te peço permissão, é que a qualidade vem da quantidade. O primeiro desafio é colocar todas as crianças e jovens dentro da escola. O segundo desafio é qualificar a atividade na escola, do professor, das instalações, das oportunidades. Sim, mas olha, eu peço licença aos senhores, eu estou entendendo muito bem, mas nós estamos aí levando para questões pontuais, mas eu não quero perder de vista o foco, que é essa questão da fusão de ministérios que o esporte, o Ministério da Cultura e Educação, que pelo que eu estou ouvindo dos senhores que têm uma experiência nessa área do esporte, da educação, da cultura, da educação, são instituições com funções complementares. Mas aonde que está o problema de juntá-las? A questão é do foco que vai ser produzido a partir do órgão que será criado. Como disse, a meu juízo, nós temos muitos limites, mas tivemos muitos êxitos da educação. E a educação exige mais foco para que nós possamos avançar. O governo central, por exemplo, tem responsabilidade sobre as universidades. Na prática, o Sistema Federal de Ensino Técnico, Tecnológico, o ensino superior, é fundamental para o desenvolvimento científico do Brasil. Então, nós temos que ter um órgão com hiperfoco na educação, para superar o déficit da creche à garantia do ensino superior. Por isso que é importante ter órgãos singulares para o esporte e para a cultura, para que a agenda tenha o seu espaço devido. A fusão vai reduzir o papel da cultura e do esporte, que serão secundarizados numa agenda central. A fusão pode esvaziar? Evidentemente não. Evidentemente não. E me surpreende, perdão, Orlando, você sabe que eu sou um admirador do trabalho efetivamente realizado na área de esporte, etc. Mas me surpreende que você não reconheça o fato de que nós não fizemos aqui uma revolução educacional que era possível, não é? E que havia um Ministério de Educação separado, e prova de que isso não é suficiente para provocar revolução é que não foi feito. E veja bem, quando eu digo revolução educacional, eu digo coisa que foi feita em países com regimes tão diferentes quanto Cuba, quanto a Alemanha no seu período, como Japão, como Coreia, como Israel. Países que fizeram revoluções educacionais em poucos anos e provocaram uma mudança total. Aqui nós conseguimos o quê? Nós conseguimos uma escola pública universal ou quase universal, mas sem qualidade. Tanto que o nível de deserção de pessoas que abandonam o ensino médio, né, o antigo ensino médio, não é imenso. Quer dizer, o colégio do nosso tempo, as pessoas entram no colégio e abandonam o colégio. Ele não responde mais às necessidades sociais. Então, não adianta nada você ter um MEC separado se você não responde às necessidades dos meninos que estudam, dos jovens que estudam na escola. Agora, quer dizer, não adianta você ter um ministério separado de qualquer área. Não é essa questão, é uma falsa questão. Quer dizer, querem descer o pau no presidente eleito? Ok, é justo, a oposição tem que fazer isso, eu entendo. Agora, seja justo, faça uma autocrítica, desculpe usar essa palavra, que eu sei que o PT e seus aliados não gostam, mas faça uma autocrítica e reconheça que a área da educação foi abandonada. No esporte nós tivemos alguns avanços
mas nós tivemos também alguns recuos. Comparado com outros países que fizeram Olimpíadas, nós tivemos um resultado muito inferior. Nós tivemos escândalos enormes nos estádios feitos, tudo isso com ministérios separados. Então, não adianta ter ministério separado. Essa é uma falsa questão. Bom, alguns ministérios continuarão separados. Outros, segundo o que já declarou o presidente eleito, ele pretende a fusão para aquela redução, que foi o nosso início de conversa. Mas a questão, aí eu pergunto, deputado Orlando Silva, a questão é a educação acabar englobando outros ministérios de funções tão amplas e relevantes. É o fato de ser a educação? Se fosse, por exemplo, o turismo, como já acontece em outros países, parece que a experiência é muito bem sucedida, países desenvolvidos, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Coreia do Sul, educação não, cultura, esporte e turismo, e inclusive voltados os olhos para investimentos, para faturamento, para atração de atrações internacionais, promoção de eventos, etc. A questão é a educação aí, que não está combinando com esporte e cultura. Se fosse turismo, combinaria? Ou fusão para o esporte, em hipótese alguma, o senhor aceita? Eu considero, Maria Lídia, que a questão é a história do Brasil. Porque eu conheço muita experiência internacional e você tem modelos distintos e que podem funcionar com áreas diversas que a interseção produzirá ênfases, digamos assim. O meu amigo Jaime fala, não, mas o ensino médio não foi feita a revolução. Eu não estou debatendo isso. O ensino médio, aliás, não é nem responsável. Sim, Posso sim. seguir? Mas é verdade. Posso seguir? O ensino médio, o ensino médio não é nem um tema do governo federal. Porque pela redistribuição do Pacto Federativo, ensino médio é um tema do governo estadual, não é do governo federal. A questão é o seguinte, você deve ter uma política específica para a área de cultura com um órgão singular, de modo a que essa política pública tenha mais eficácia ou não. Isso Eu vale creio pro que esporte? sim. Você deve ter uma política específica com órgão singular para o esporte? Eu creio que sim. Por quê? Porque são temas a desenvolver no país continental, que tem uma defasagem imensa e você pode explorar sinergias, porque o Brasil também é curioso. O Brasil tem um governo estadual, o governo municipal e o governo federal. E você produzir sinergias nas várias áreas é muito complexo. Eu fui ministro. Você alinhar a política nas cidades do Brasil é muito complexo, porque o sistema federativo nosso, cada órgão tem muita autonomia, o que pode ser bom, mas é desafiador. Então eu creio que é importante nós termos órgãos singulares para dar eficácia às políticas públicas. Os temas que têm um apelo ou uma demanda social menor ficarão secundarizados. Bom, eu tenho certeza que para quem nos assiste ficou muito claro sobre a complexidade dessa questão. Que fala, que boa ideia, vamos fundir ministério, vamos reduzir e tal, parece uma ótima ideia. Mas na hora H, a coisa é muito mais complexa do que um mero estabelecimento de meta ou de programa de campanha, precisa ser muito pensado. Eu agradeço muito vocês por exporem seus pontos de vista, suas ideias com tanta clareza, algo que nos favorece subsídios para a reflexão sobre isso que eu acabei de dizer, uma questão tão difícil, tão complexa. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Luciana, com você.